Bom, pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo e vamos falar sobre os numerais, né? A gente subentende que seja uma matéria fácil, sim, com certeza é fácil, mas existem aquelas exceções que são algumas regrinhas assim que a gente considera como a parte chata, né, da língua portuguesa. Mas nada muito complicado. Essa aula vai ser um pouco mais extensa, então eu excluí a parte dos exercícios para a gente poder focar mais realmente em entender o conteúdo e tudo mais. Então, vamos para a prática já, para a gente entender a diferença, né, do que é numeral da língua portuguesa e do que é algarismo quando a gente se trata da matemática. Então, o numeral, ele pertence à língua portuguesa, como a gente vê aí, ele é a representação escrita por letras do que é algarismo. Então, a gente tem aí como exemplo 10, né, que é o numeral escrito por letras, por essas três letras, que é o D, o I e o Z, e o algarismo, que a gente pode representar pelo algarismo romano, ou a gente pode representar pelo arábico, né? Que é essas duas representações que vocês estão vendo aí, são que a gente chama de símbolos, de números. E numeral é as letras, como a gente escreve esses números. Bom, vamos classificar, porque existem classificações. A gente tem como exemplo aí, voltando novamente, o 10, né? Tenho 10 amigos íntimos. A gente chama essa representação de numeral, a gente chama de cardinal, porque ela indica o quê? Ela indica uma quantidade. Então, vamos lembrar, cardinal representa sempre uma quantidade. Quando a gente fala de números ordinais, né? Primeiro, segundo, terceiro, sou o primeiro aluno da classe, ou seja, indica uma ordem. Então, ele ficou no primeiro lugar do pódio, ela ficou em segundo lugar no pódio. Então, a gente está fazendo uma indicação de ordem, de primeiro, segundo e terceiro, né? E por aí vai. A gente também tem o fracionário. Tomei meio copo de leite. Ou seja, indica uma divisão. Eu não tomei o copo inteiro, tomei meio, porque ele estava enchido até a metade de leite, né? Tem o multiplicativo. Eu comi o dobro do que eu devia. Triplo, né? Então a gente vai indicando quantas vezes a mais esse fator aconteceu. Então, a gente chama o multiplicativo, que indica uma multiplicação. Fracionário de divisão, né? Qual é a diferença entre o 1 artigo e o 1 numeral? Bom, bem simples e fácil. Um artigo não, um numeral, ele vai indicar quantidade. Por exemplo, tenho um amigo e você dois. A gente está falando de quantidade. Agora, a gente vai falar do artigo 1. Então, um dia eu estava no jardim e avistei uma borboleta. O que ele quer dizer aqui? Que qualquer dia, não importa, não estamos especificando. Lembra que eu falei que esse um é um artigo indefinido, então é qualquer. Agora a gente está falando, tenho um amigo e você dois. A gente está falando aqui de quantidade. Se eu estivesse falando por aqui, um amigo meu foi ao jardim. Aí seria o quê? Um artigo, porque eu tô falando de um amigo qualquer. Talvez eu tenha mais amigos, né? Bom, o numeral, ele é uma classe de palavras que indica quantidade. Então, como o próprio nome dele diz, a gente está falando de número, a gente está falando de posição, de fração, de multiplicação dos substantivos, né? Novamente, a gente entra como algo aí para acompanhar os substantivos.
né? Bom, vamos esclarecer agora os tipos de numerais e o que eles indicam especificamente, né? Os numerais cardinais, né? Eles indicam quantidade no geral. Então, por exemplo, 3 alunos passaram na USP. Existe uma relação aí para concordar com o substantivo. Vocês percebem? Então, se a gente está falando de 3, então, se é mais de uma pessoa, o substantivo tem que concordar com esse numeral, ou seja, ele vai para o plural, né? 3 alunos. Numerais coletivos, né? Eles indicam conjunto, uma quantidade específica através de uma palavra. Então, uma dúzia de ovos, uma dupla de alunos, a gente chama esses numerais de coletivos, né? Bom, os numerais fracionários, eles indicam a parte, um pedaço do todo, como a gente tinha visto lá no primeiro exemplo, né? E a gente aqui tem outro. Ele comeu 2/3 de sua maçã. Os numerais multiplicativos, eles indicam acréscimo à quantidade do substantivo. Então, acrescenta mais do que aquilo que existe. Havia o dobro de palavras, né? Os numerais ordinais, como a gente viu, eles indicam sequência, eles indicam ordem no sentido de primeiro, segundo, terceiro, não de ordem de mandar, tá? Exemplo, recebeu seu primeiro salário após 1 mês de trabalho duro, né? Então, primeiro, a ordem. A gente sempre começa, quando a gente está falando de ordem, pelo primeiro, segundo, terceiro, essas coisas. Bom, assim como as outras classes gramaticais, alguns casos específicos, que é o que eu comentei no começo, apresentam algum tipo de regra, que é a flexão de gênero. Bom, vamos ver a flexão dos números cardinais. 1, 2 e os que indicam centenas a partir de 200, eles variam em gênero. Tenho uma amiga, um amigo, ou, né? Tenho 200 folhas de papel. Então, como vocês podem ver, o 1, o 2 e os que indicam centenas a partir do 200, né? Do 200, a gente flexiona eles em gênero. Então, masculino e feminino. Os que terminam em ão, eles variam em número também. Então, se ele for 1, ele vai ser... Gente, me fugiu a palavra. Se for 1, vai ser 1 milhão, ou seja, singular. E se ele for mais do que 1, ele vai variar, então ele vai ficar no plural como milhões. Os demais, que a gente não citou aqui, eles são invariáveis, então se preocupa com esses em específico. 1, 2, as centenas a partir do 200 e os que terminam em ão, como 1 milhão, bilhão. Então, se a gente está falando de singular e plural, e se a gente está falando de masculino e feminino, tá bom? Bom, cortou um pouco aqui. Eu vou arrumar isso. Os numerais cardinais 1, 2 e as centenas a partir do 200 são flexionados em gênero, como a gente já viu, né? Um menino e 2 meninas foram premiados. Uma menina e 2 meninos foram premiados. Exportamos 500 quilos de minério. Exportamos 500 toneladas de minério de ferro. Então, existem diferença, né? Bom, ambos substituindo o cardinal 2
Ele flexiona em gênero, concordando com o substantivo. Ambos para masculino e ambas para feminino. Ambos alunos estavam presentes. Ambas as alunas foram premiadas. Flexão dos números ordinais. Eles variam em gênero e eles variam em número. Então, temos que fazer a concordância quando os números são ordinais. Os numerais, no caso, são ordinais. A 8ª nadadora da nossa equipe chegou em 23º lugar. Então, variou entre o masculino e o feminino. Todos os numerais ordinais variam em gênero. Primeiro, primeira, segunda, segundo, oitavo, oitava, vigésimo, vigésima. Os multiplicativos agora. Eles flexionam-se em gênero, número, quando usados como adjetivo. E não se flexionam quando usados como substantivos. Ai, meu Deus, que complicado. Mas vamos ver agora um exemplo para a gente entender um pouco melhor isso, né? O carteador costuma fazer as apostas duplas e triplas. Então, a gente está falando aqui de valor de adjetivo, porque está qualificando o quê? Apostas, né? A gente tem que perceber isso. O que o adjetivo está qualificando? Se nesse caso ele é um adjetivo, o que ele está qualificando? Aposta. Como a gente vai perceber quando é um substantivo? Quando a gente tem o acompanhamento do quê? Do artigo. Olha lá, o nosso amigo artigo voltando de novo aqui pra gente. A nossa portinha batendo, falando, tô aqui. Eu tenho uma função. É o que a gente vê nesse exemplo, ó. Esta empresa produziu o triplo. Ou seja, se tem um artigo, com certeza é um substantivo. Então, o que acontece? Ele se flexiona somente quando é com função de adjetivo, com valor de adjetivo. Mas ele não flexiona quando ele é usado como substantivo. Novamente, vamos revisar. Ele só vai se tornar um substantivo, a gente só vai conseguir identificar que é um substantivo se ele vier acompanhado de um artigo. No caso, o triplo se torna um substantivo, ganha valor de substantivo, porque a gente tem um artigo acompanhando o artigo masculino no singular. Os fracionários, eles só variam em número, de acordo com os cardinais que expressam a quantidade das frações. O rapaz pegou 1/3 da dívida, né? Então, a gente está falando de 1/3 da dívida. Singular, terço, também vai ficar no singular. Agora, se eu coloco esse número mais do que mais do que né? Ele vai se tornar, então, plural. 5/4. O rapaz pegou 5/4 da dívida. Pegou, não, gente, estou falando pegou, meu Deus. Pagou. Tô sem meu óculos. Bom, vamos prestar atenção agora nessa parte que é muito importante para a gente poder entender que a gente fala errado às vezes isso. Então, vamos já praticando para na hora de escrever isso dentro de uma redação a gente não errar nunca mais. Numeral fracional meio, ele concorda em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. Então, o horário do meu voo é 12:30, né? Por quê? Por que a gente tem esse costume de falar, são 7:30, 8:30, mas quando chega no bendito meio-dia, a gente fala 12:30, né? A gente usa o português de forma errada, às vezes, sem perceber, por conta de costume. Mas vamos entender, o meio é um pouco e é invariável. A menina estava meio insegura. Então, quando a gente está falando de meio, que seja
que dá para ser substituído pela palavra um pouco, ele é invariável, então ele não vai mudar o gênero. O fracionário meio, ele concorda em gênero com o substantivo que se refere. Então, se a gente está falando de quantidade, a gente vai variar ele de acordo com o gênero, né? Então, comprou meio quilo de arroz, comprou meia tonelada de arroz, completou a corrida em 2 minutos e meio, porque a gente está falando de tempo, então é algo que dá para contar. Completou a corrida em 2 horas e meia, né? A gente está falando de 2 horas, então feminino. Bom, a notícia foi dada em primeiríssima mão. Quando há numerais que podem se flexionar em grau, quando quer dar ênfase a uma ideia. Então, ele só vai flexionar em grau quando a gente estiver querendo dar ênfase. Primeiríssima. O Corinthians caiu em segundona, né? A gente só vai flexionar ele nesses graus de superlativo, aumentativo, né? Como a gente tem costume de falar, diminutivo, quando a gente quiser dar ênfase a uma ideia. Bom, essa foi a aula de hoje. Revisem esse conteúdo. Se vocês não entenderam alguma coisa, podem perguntar lá no grupo do WhatsApp, que vai estar o link na descrição. Curta, compartilha com os seus amigos, comenta o que vocês estão achando, tá bom? E até a próxima aula.